Menopausa Mensal. Sua dose regular de informações científicas e polêmicas sobre a saúde da mulher. Então, oficialmente está começando agora, Menopausa Mensal. É isso aí, é isso aí. Aí, Marcelo, não sei se você escutou, eu estava conversando com a Juliana que talvez já no próximo episódio a gente consiga usar o nosso arroba oficial, que é o Menopausa Mensal, então para todo mundo ficar ligado e quem tiver aqui já dá um pulinho lá e seguir também o conteúdo que replicaremos por lá. E estou muito feliz que a gente conseguiu finalmente, né, os três conseguiram ligar as câmeras aqui e começar essa conversa num dia tão atribulado. Perfeito, perfeito. Não, Bom, eu acho que é um convite legal. O Menopausa Mensal é uma ideia da gente, né, conseguir ter uma plataforma, né, de informação, de ser um local onde as pessoas podem ir e ter, né, boas informações, principalmente sobre saúde feminina, nesse período do climatério, nessa transição. Então, a ideia é essa, né? Espero que todos venham com a gente, né, e a gente consiga fazer essa construção, porque realmente há essa necessidade de boa informação, principalmente aqui né, nas mídias digitais. perfeito, perfeito. Bom, e para começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Juliana Olivieri e eu sou do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com a doutora Ana Gueldini, de Campinas, e o doutor Marcelo Steiner, de São Paulo. E esse vai ser o nosso segundo episódio do Menopausa Mensal. E temos, então, três temas bem bacanas, bem polêmicos para falar hoje. O primeiro deles é o uso da tadalafila no tratamento das disfunções sexuais da mulher, se isso faz sentido. O uso do Mounjaro, tirzepatida, no emagrecimento nessas mulheres no climatério, menopausa. E sobre a nova terapia de reposição hormonal que chega ao Brasil, o estradiol em formato de spray. Enfim, a gente vai conversar sobre esses três assuntos, certo? É basicamente sobre medicações, né? Hoje o nosso tema é sobre medicação. Então, vamos começar com essa questão da tadalafila. Marcelo fez um post bem bacana, né? De uma informação lá colhida do G1, enfim. Fala um pouco pra gente, Marcelo. Não, é super interessante, né? Como as coisas acontecem, assim, às vezes você não está atento, né, a um hype que está acontecendo, né? Então, um belo dia eu recebi uma ligação de uma repórter, né, do G1, me perguntando sobre tadalafila na mulher. No primeiro momento eu falei, Por quê? encontrar o quê, né? E aí ela me explicou, olha, a gente foi atrás disso, né? Soube desse uso, né? Que era um uso que estava sendo considerado assim, teoricamente acima do que esperado, e ela tentou entender e ela fez uma pesquisa no Google, né? Ali eles têm uma estratégia de pesquisar no Google. E no Brasil é um tema muito falado, né, pelas mulheres, principalmente para o uso de mulheres, muito acima do que acontece em outros lugares, né? E ela queria saber a minha opinião, né, se eu via sentido nisso e qual que era o racional, né, em relação a isso. Marcelo, você sabe que quando a gente conversou sobre o que estaria nas tendências aí das últimas semanas, né, para a gente poder trazer aqui, curiosamente, eu tive a mesma sensação que você quando a gente elencou os temas. Falei, nossa, mas será que está tão hype assim? E me parece que em 2024 teve um aumento nas vendas dessa medicação em mais de 40%. Então, assim, esse é um dado da Anvisa e realmente, quando você faz uma busca mais assim para entender os motivos, a gente percebe que existe ainda muita desinformação, muita gente fazendo música, criando hit com o uso da medicação, mas assim, sem nenhum fundamento. E aí eu achei super bacana a gente trazer aqui para essa conversa de hoje, porque para homens é uma medicação muito consagrada, né? Então a tadalafila, para quem não sabe, é o Cialis, né? Uma medicação que parece com o Viagra, que é usada para disfunção erétil. Mas e para a mulher? Né? Qual benefício real comprovado essa medicação traria? Não tem, né? A verdade é que a gente não tem evidência científica para isso.
Acho bacana a gente esclarecer que a tadalafila ela faz uma vasodilatação e é por isso que ela preenche ali o corpo cavernoso do pênis masculino. Então é assim que ela funciona, vasodilatando. E não necessariamente esse homem que tem essa vasodilatação ele vai se excitar por isso. É, Então, para nós, é um componente mais físico, né, do que exatamente. emocional, excitatório, né? Isso. E a gente busca isso há anos, né? A verdade é que eu acho que as mulheres todas buscam esse Viagra feminino, né? Eu até Isso. joguei no chat GPT os nomes disso que se fala assim há anos, né? É o Viagra feminino, gotas de amor, o melzinho do amor, raiz da paixão, erva divina, tem 1000 nomes, cada um se refere a um determinado tipo de substância. Infelizmente, a gente não encontrou esse Viagra feminino até hoje, É. né? E não é a tadalafila, né? A gente não pode ter Não. a gente não tem uma correspondência semelhante, né? Assim, lógico que existe uma atuação, né, de também de fazer um aumento Entumecimento, né? o entumecimento do clitóris, né? Pelo mesmo processo, né? Por essa vasodilatação e o que seria o equivalente ao corpo cavernoso na mulher, que é ali no clitóris, né? Mas não aumenta, né, a satisfação, não, eventualmente não dá prazer, e assim, tem muito pouco estudo relacionado a isso, e os pequenos estudos que tem não mostraram nenhum benefício, né? Então, assim, não tem essa indicação. Agora, o que é curioso é que também tem aí uma questão de uso da tadalafila para esse processo de vasodilatação e trazer algum benefício muscular, uma hipertrofia, alguma coisa aí pensando em atividade física, né? Quer dizer, será que as mulheres que usam tadalafila vão ficar mais musculosas e mais, né, assim, com aquela sensação de uma pele mais musculosa, né? Eu não sei se isso vem um pouquinho aí da coisa do halterofilismo, né? Dessas competições de pessoas muito musculosas que parece que teriam um componente nesse sentido. Mas também para isso, né, não tem uma evidência científica adequada e um racional, né, interessante. Então, assim, realmente é algo que eu acho que a orientação que a gente deve fazer aqui é exatamente essa, quer dizer, não existe ciência por trás disso, né, e provavelmente não se tem uma eficácia e a segurança é desconhecida. Então, entendo que não se deve se usar, né? E você Sim. sabe, Marcelo, que você tocou num ponto que eu acho que é fundamental para a gente deixar de mensagem aqui para as mulheres. O climatério é um período de muita vulnerabilidade. A mulher ela se sente impelida a tomar algumas atitudes, porque é um período onde há uma maior predisposição a ganho de peso, onde é difícil manter a massa magra, a massa muscular, onde é difícil lidar com todas as mazelas do climatério, né? Os sintomas, as questões da vida profissional, as questões do relacionamento, as questões de trabalho. Muitas vezes essas mulheres estão numa época muito que demanda demais. E aí ainda existe aquela cobrança de, entre aspas, uma melhor performance, né? Sexual e na academia. Então, as mulheres elas precisam entender que este período ele acaba levando-as a tomar decisões erradas, né? Então, é importante que elas tenham essa informação correta, que é ilusório usar uma medicação para disfunção erétil masculina, que para elas não tem comprovação alguma. A resposta sexual feminina é muito diferente, é muito mais Nossa, complexa do que só fazer uma vasodilatação ali, né, no exato. clitóris. E para a atividade física, pior ainda, né? Porque o pessoal que costuma usar isso em academia, principalmente os fisiculturistas, como você muito bem apontou, eles Isso usam em eu errei a conjunto palavra, é com isso aí, fisiculturismo, anabolizantes, exato. né? Fazendo ciclos para aumentar a vasodilatação, como se isso trouxesse uma resposta muscular melhor. Então, acho que essa é a mensagem, né? Você que já está aí toda vulnerável e precisando tomar algumas decisões, esse não seria o melhor caminho, né? Realmente está muito na moda, está muito falado, tem muita gente utilizando sem muita indicação. E acredito que alguns profissionais da saúde indicando, mas também sem nenhum embasamento. Então, é preciso levar essa informação correta para a vida. Sim.
Sim, e sabe uma Exato. coisa importante também? Essas mulheres, pensando no momento de menopausa mesmo, de déficit de estrogênio, se não for feita uma melhora nesse estrogênio local, a tadalafila não funciona. Não adianta. Não adianta tomar tadalafila e não tratar o hipoestrogenismo. Porque a tadalafila faz com que a gente libere mais o óxido nítrico, é ele que dilata. Para ele fazer isso, precisa de estrogênio local. Então tem muita coisa antes, Exato. sabe? É aquela Perfeito. história de tentar resolver problema difícil com solução fácil. A Muito gente bem. tenta isso, mas E tem muita gente vendendo, né, Ju, um problema e sim, oferecendo uma solução, e as mulheres nessa vulnerabilidade desse período, elas são facilmente convencidas. Uhum. sim. Então é Muito, preciso assim reforçar isso, que não se iludam, né? O caminho não é o mais fácil, não tem atalho, né, gente? Não tem É atalho. isso. não, muito bem lembrado. Eu acho que é isso, o que a Juliana falou, essa questão do estrogênio ser um grande vasodilatador através de produção, né, aumento de liberação de óxido nítrico. E a tadalafila também vai nesse sentido. E agora, se você está em baixa de estrogênio, provavelmente sua resposta ainda é pior, né, do que seria no momento habitual. Então, assim, a mulher, neste período, é uma mulher que está vulnerável, né, ela quer se apegar a algumas coisas para melhorar, eventualmente, a qualidade de vida, que ela está com alguma pressão ali de, poxa, esse momento de vida que eu estou vivendo, né, estou com um monte de questões acontecendo, será que isso daqui vai me ajudar na minha sexualidade, que é algo que eu tenho vontade? E não é esse o caminho, né? Eu acho que isso apenas também é uma representação de todas as muitas outras coisas que são, né, oferecidas e vendidas como a solução fácil para um problema que é eventualmente problema não, mas uma situação que é mais complexa. Então eu acho que Sim. é exatamente esse aí o racional, né? Eu acho que nós três estamos concordamos, estamos com a mesma ideia em relação a isso. E existem várias formas que a gente acaba vendo aqui esse comércio se fazendo, né? É em spray, já vi fazer spray manipulado de tadalafila para usar alguns minutos antes da Né? relação sexual, ou então aquele manipulado que tem um monte de coisa ali no pezinho, uma tadalafila. Então ele está por aí, né? Mascarado, e a gente tem que ter um olhar crítico, sinalizar. O que eu vejo também é o médico nessa pressão de que está todo mundo prescrevendo. Às vezes ele para e fala, poxa, mas eu vou tentar, eu vou É, prescrever, porque está todo mundo prescrevendo, não está dando é, errado. é, Então cai naquela onda de acabar prescrevendo também, né? exato. O Eu que é acho uma que coisa ruim, né? Existe ainda essa tem. cultura de que o médico se ele só orientar a mulher a melhorar a atividade física, a melhorar a nutrição, a fazer orientação em relação ao sono, ajudar ela na parte emocional, e não dar nenhum remédio, ela não vai voltar mais, ele não está fazendo uma medicina adequada, e não é isso, né? Eu acho que vai ser muito mais efetivo para ela, em termos de qualidade de saúde, fazer essas outras estratégias do que um remédio em que vai ter um custo financeiro, sem dúvida, um risco de evento adverso, como qualquer medicamento, que apesar de baixo pode acontecer, e não vai ter uma efetividade. Então, eu acho que é essa reflexão que todas as mulheres precisam fazer, né? Peraí, por que eu estou tomando isso? Tem sentido? Qual é o racional? O que se diz sobre isso? Eu acho que essa é sempre uma boa estratégia antes de iniciar um tratamento, né? Que eventualmente não é um tratamento consagrado, né? Habitual, assim. Isso é fundamental, Marcelo, porque a gente se atém muito às liberações da medicação, né, à regulamentação. Então, se a gente olhar para a bula da tadalafila, ela não foi uma medicação testada, desenvolvida para mulheres. Então, acho que esse é o ponto principal, porque não tem Perfeito. estudos que embasam essa conduta. Então, a gente bate tanto na tecla de coisas que são vendidas sem bula, sem comprovação. Então, a tadalafila também está nesse rol de medicamentos que foi desenvolvido para o homem, né, para disfunção erétil masculina, pelo próprio mecanismo de ação, e está sendo extrapolada para mulheres
tanto para disfunção sexual como para ganho de massa ou melhor performance, o que seja. E não existe essa comprovação, esse respaldo na bula da medicação. Então é um alerta, né? A bula existe por um motivo, foram feitos vários estudos, várias fases de aprovação para a medicação estar disponível no balcão da farmácia para compra. Não é à toa que tem a bula e que tem toda uma exigência de uma agência reguladora por trás. Então, fiquem atentas, a gente tem que aprender, né? Que mesmo na vulnerabilidade, a gente tem que fazer alguns questionamentos. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que é mais ou menos por aí o raciocínio, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que todos nós, em relação à Tadalafila, estamos de acordo, acho que a gente conseguiu passar a mensagem, mas aqui a nossa diretora, a Adriana, já está falando que a gente precisa passar para o próximo tema, porque senão a gente vai ficar falando 1 hora sobre só esse tema e não vai dar certo. Então vamos seguir aqui o nosso roteiro. Perfeito. E o Ju, até é fácil migrar o tema, porque eu estava até comentando com a Juliana antes da gente começar a live, Marcelo, que como essa vulnerabilidade feminina, ela propicia esse pensamento ilusório de que eu não preciso mudar o meu estilo de vida, basta eu usar uma coisinha ali, uma Tadalafila aqui, uma canetinha ali, né, Ju? Exatamente. Então, o próximo tema é o Monjaro, né? O Monjaro, que chegou aqui no Brasil, a tisepatida, e as pacientes estão todas doidas. Aqui no Rio de Janeiro, gente, aqui no Rio de Janeiro não há um dia sequer que não chegue alguém pedindo, pelo amor de Deus, para prescrever Monjaro. Vocês também estão passando por isso? Por aqui, Ju, eu recebo muita paciente que começa a usar sem orientação médica, para minha tristeza, sabe? Então, ontem mesmo eu atendi uma paciente que no desespero, olha o motivo do início da canetinha. Vem já num ganho de peso por questões do envelhecimento, óbvio, mas está numa fase da carreira muito difícil, muito estresse, mudou totalmente o padrão alimentar para um padrão pior, por falta de tempo, por estar envolvido em várias questões de trabalho, e parou de fazer atividade física. E aí ela vai viajar, enfim, daqui a um tempo, e resolveu por conta própria começar uma medicação para o emagrecimento. Então, assim, atalho. Sem acompanhamento algum, sabe aquelas preocupações que a gente tem a longo prazo? A gente conversou tanto sobre isso durante esse final de semana, né, Marcelo? Como orientar e como ajudar essas mulheres nesse segmento longitudinal, nesse acompanhamento a longo prazo. Então, assim, é arriscado fazer uma medicação que também traz benefícios, mas tem também, né? Não é só bônus, tem o ônus, né? Como perda de massa magra, com o emagrecimento acelerado, sem uma orientação nutricional, sem um acompanhamento adequado. Então, traz outras questões para a balança que a gente usa tanto, né? Do risco versus o benefício. Então, eu me assusto um pouco com a questão da automedicação. Eu acho que a grande questão justamente é essa, né? O uso inadequado, a indicação inadequada, né? Um hype também de querer, né, fazer algo, né? E isso realmente é algo que está acontecendo bastante nos consultórios. Mas eu acho que a gente pode dar um passinho anterior, entender que o Monjaro, né, que é a tisepatida, que é uma molécula, né? Ela é uma molécula que, né, atua como um agonista, né, de 2 hormônios que são produzidos no intestino, que trazem aí benefícios, né, para a parte de liberação de insulina, e começou até como uma estratégia de tratamento para o diabetes, mas que também tem efeito central, né, que diminui apetite, tem efeito gástrico que diminui esvaziamento do estômago, e com isso essa mulher diminui a fome, né? Então é um medicamento muito eficaz para perda de peso, né? Então, indivíduos que têm a doença, obesidade, né, que é uma doença complexa, crônica, esse medicamento com essa efetividade traz um benefício muito grande, né, melhorando aí não só a obesidade, como uma série de
uma série de outros desfechos, né? Cardiovascular, o próprio diabetes, enfim. Então, é uma estratégia muito interessante, só que se feita numa indicação adequada para pessoas específicas, com uma orientação do uso do medicamento e também associado à estratégia de exercício físico, alimentação, né? Porém, o que a gente vê são muitas mulheres usando, né? E eu acho que aí a questão que a gente trouxe para a discussão é: e as mulheres que estão usando terapia de reposição hormonal? O uso desse tratamento, né, para a doença, obesidade, pode impactar na reposição hormonal ou não? Exatamente. E aí, né, Marcelo, tem um posicionamento oficial da Agência Regulatória Britânica que recentemente falou alguma coisa sobre isso, tanto com terapia de reposição hormonal, como para uso de contraceptivos, né? Que imagine você, uma pessoa que está usando medicação para emagrecer e precisa de contracepção e de repente, né, por esse motivo do esvaziamento gástrico, se houver a possibilidade de redução da eficácia, então acho que isso é uma coisa muito importante para a gente trazer aqui para a discussão. Sim. E eu acho, né, que a gente tem que tomar cuidado com a gente sempre tem que entender se isso vai trazer um efeito. A contracepção pode ser muito desastroso, né? Como tem uma redução do esvaziamento gástrico, será que o uso oral de um medicamento oral, isso não pode impactar, né, e eventualmente gerar aí uma gravidez não planejada, né? E aí a agência britânica, né, o que seria a Anvisa, né, lá na Inglaterra, diz que para semaglutida e para liraglutida não teria problema, mas para terzipatida tem que se tomar cuidado quando você está iniciando, escalonando dose, associar um método não oral, né? Porque daí você tiraria esse risco. E eu entendo que para terapia de reposição hormonal, o racional deve ser semelhante. Quer dizer, eu acho que a princípio não deve trazer efeito contrário, não deve diminuir a eficácia, porque o estrogênio ele absorve bem, né? O estradiol acaba sendo bem absorvido. Porém, se a pessoa começar a perceber que os sintomas dela, né, estão voltando ou que já não está com a mesma eficácia, eu acho que o mais racional é ela, eventualmente, se ela está fazendo uso oral, ir para um uso, né, não oral. Apesar de que hoje, né, a gente entende que, a gente vê isso na prática, que hoje a terapia de reposição hormonal oral está em baixa, né? Quase ninguém quer fazer, ninguém faz, infelizmente, né? Porque eu acho que ela tem Tem o seu o valor. espaço, né? Tem o seu valor, tem o Tem. espaço, eu acho que tem coisas positivas com ela, mas enfim, a maioria faz não oral. E aí, se é não oral, o Monjaro, né, essas moléculas para tratamento da obesidade, elas acabam não tendo nenhuma consequência, né? A outra questão que aí eu vou querer, eu acho que a Juliana, ela leu sobre isso, até ela comentou comigo, é eficácia. Será que impacta na eficácia? Ou melhorando ou diminuindo? Isso é uma coisa interessante também, né? Quer dizer, será que associar esses medicamentos para tratamento da obesidade associado com a TH melhora a resposta do tratamento? É neutro ou piora? E Marcelo, eu tenho mais uma pergunta para a gente colocar nessa roda de Show. eficácia. Mesmo para as pacientes que utilizam a via transdérmica do estradiol, será que interfere na eficácia da progesterona micronizada que a gente costuma fazer via oral para proteção endometrial? Ou seja, será que essas pacientes sangrariam mais? Será que elas ficariam desprotegidas porque um dos componentes é feito por via oral e, teoricamente, nesse período adaptativo existe essa acomodação? Enfim, algumas lacunas aí do conhecimento para a gente esquentar a discussão aqui. Eu Perfeito. acho que só para resumir, assim, para quem é leigo, né? Então, o que o Marcelo trouxe aqui é que Saxenda, Ozempic, o Wegovy, parece que a gente não tem uma interferência na questão do método contraceptivo. A paciente usa com segurança, de forma concomitante, sem problemas. O Essa contraceptivo oral, né? oral, contraceptivo Pensando no oral. oral. Uhum. Agora, quando a gente entra nesse campo do Monjaro, fica realmente esse pontinho aí de interrogação.
E até para a gente pensar no climatério, tem Pela muita potência, paciente. né, Ju? Desculpa te interromper, mas pela Sim, potência, né? Pela sim, sim. potência mesmo. De esvaziamento gástrico menor do que os outros. Então, isso poderia impactar a farmacocinética desses medicamentos, a absorção desse medicamento. Sim, sim. E nesse momento de climatério, tem muita paciente que usa ali um progestagênio contraceptivo, né, um desodestrel, um Dienogest, enfim, algum outro progestagênio, e usa um estradiol para fazer essa transição climatéria. Isso é frequente. E essa mulher é uma mulher que tem ali ainda uma chance de engravidar e começa um tratamento com Monjaro, e aí entra esse pontinho de interrogação, né? Eu estava conversando com o Marcelo sobre os trabalhos que fizeram, né, com o Monjaro, com a tisepatida, e os trabalhos focam muito nessa faixa etária de 50 anos, um N muito grande de mulheres, e com resultados muito positivos nesse nicho de mulheres, tanto em relação a emagrecimento, mais de 20% de diminuição de peso corporal, enfim, muita satisfação dessas mulheres. Mas eu acho que existe uma subjetividade, muitos vieses aí, né? A gente tem uma mulher que emagrece muito, que acaba mudando o estilo de vida porque está tomando a medicação, porque está envolvida, porque está no estudo, enfim. Então, ela já tem uma tendência mesmo a melhorar daqueles sintomas gerais do climatério. E é uma mulher que está emagrecendo. Então, eu acho que a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para entender essa interação da terapia de reposição hormonal com o Monjaro, mas eu tenho uma expectativa boa, né? E meu N aqui de observação das minhas pacientes É, é, é muito é positivo. que eu acho que é uma coisa interessante, né? Já tem estudo na menopausa que saiu ano passado com TH e semaglutida, né? Uhum. Mostrando melhora dessa associação, o que é muito interessante. E aí a gente sempre fala, né, que esse período de transição menopausal, esse início da vida aí entrando, né, no climatério, não é só uma transição reprodutiva, mas também é uma reprodução, uma transição imunológica, né? Essas mulheres tendem a inflamar mais, né? Por Uhum. diversos motivos, não cabe aqui a gente discutir os pontos, mas ela fica mais inflamada. E esses tratamentos, lógico, quando bem indicados, né, para aquelas pessoas com indicação, a gente não pode querer, né, trazer aqui essa coisa de. Não, não é um tratamento para emagrecimento, pelo amor de Deus, porque senão a gente acaba saindo do contexto do que esse medicamento foi feito. Ele é um tratamento para pessoas com obesidade, né, ou com consequências relacionadas ao aumento da adiposidade. A questão é que muitas mulheres, neste período de menopausa, elas têm já indicação, porque muitas já desenvolvem síndrome metabólica, né? Já tem essa gordura aumentada, já estão gordura abdominal aumentada, estão com aumento de colesterol, eventualmente já hipertensas, tal. E aí sim, elas têm indicação de fazer um tratamento para isso, como estratégia de diminuir né, o impacto dessa doença, da obesidade, do acúmulo de adiposidade e ter essa melhora. Agora, por incrível que pareça, né, quer dizer, as mulheres com menos qualidade de saúde, né, com mais obesidade, com mais sobrepeso, são as que mais têm sintomas, né, porque são as mais inflamadas. Então, uma coisa vai juntando a outra, né. Então, eu acho que juntar essas duas estratégias, eu acho que é muito benéfico para quem tem indicação, né? Para quem tem indicação. Não fazendo de maneira aleatória para todo mundo, de qualquer jeito, mas para quem tem indicação, e não são poucas, né? Porque se a gente pensar, 30% das mulheres nesse período têm obesidade. Então, 30% já de saída já teriam indicação. E ainda tem aquelas que são sobrepeso, mas tem doenças associadas que incluem aí nessa indicação. Então, eu acho que isso é muito interessante. Vai melhorar vai melhorar o processo inflamatório, vai diminuir sintomas e vai, né, fazer aquela plataforma boa de trampolim para o envelhecimento saudável mesmo. Então, são 3 indicações formais. Então, é a diabetes tipo 2, a obesidade e o sobrepeso que está associado a alguma comorbidade. Então, a gente tem Isso. essas 3 indicações, né? Eu acho que o Importante Marcelo falar. trouxe para a gente, né, Ju, pontos assim fundamentais Fundamentais. de indicação e de supervisão médica adequada,
É preciso ter essa supervisão, até pela potência da medicação, pela Sim, interação que a gente deseja, é um sinergismo, é que a terapia hormonal e que a medicação só tragam benefícios. Mas para isso a gente tem que ter esse acompanhamento muito de pertinho, para que tudo seja sinérgico, para que nenhuma interfira na outra de uma forma que não traga o benefício para a paciente, que em tese é muito grande, né, Marcelo? sim. Agora, eu gostei do seu, sem dúvida, eu gostei do seu questionamento com o progestagênio ou a progesterona, né? Eu me preocupo demais com É, isso, Marcelo, porque, porque por ser uma progesterona natural, a grande maioria das pacientes, até pelo fato da gente saber que ela tem um efeito neutro, enfim, a gente costuma fazer essa associação, né, de um estradiol sim, transdérmico e de sim, uma progesterona micronizada via oral. oral, Agora, será que diminui a proteção é. endometrial nessa transição? Que as E, pacientes têm um fator de risco, né? e Obesidade, sobrepeso aumenta risco para patologias de isso, endométrio. Então, para perfeito. mim, é uma preocupação assim gigantesca. E é interessante se a gente parar para pensar que a progesterona, ela não é uma molécula de boa absorção, né? Tanto que eles pegaram ela e micronizaram para melhorar essa absorção e colocaram aí no envelope oleoso para ela também ser melhor absorvida, né? Então, assim, a gente já tem de saída aí uma molécula que, né, foi estruturada para ter uma melhor absorção. Agora, será que o uso desses medicamentos pode impactar isso daí, né? Então, isso eu acho que é algo que a gente tem que ficar atento e fazer a supervisão desse endométrio, né? É, agora, também a gente pode, né, como estratégia, se a gente perceber que não está indo bem, né, fazer por via vaginal, né? Aí eu acho que fazer a progesterona via vaginal, a progesterona micronizada via vaginal é uma estratégia interessante com boa proteção endometrial, né? É Então, uma Uhum. ótima ideia, Marcelo. Eu só tenho uma grande dificuldade na que prática é um clínica, que que é a ninguém quer síndrome fazer. geniturinária. Ninguém, assim, para usar o estrogênio vaginal já é Não uma é, luta é, gigantesca. é, é, Aí, é, além do estrogênio, vai ter a é, progesterona é, vaginal, é, fica é. assim muito difícil a adesão da usuária, na Sim, minha sim, opinião, sabe? sim. Eu acho que daí talvez mesmo seja uma estratégia de colocar uma proteção com um dispositivo intrauterino liberador de progestagênio, né? Sem E dúvida. fazer as É. discussões com ela. Eu Ou acho com que é uma adesivo, estratégia. né? Às vezes Exato, vou com. fazer um Um setup adesivo de combinado. noradipsterona transdérmico, né? Que Sim, nós temos tudo sim. pronto já, testado, aprovado, enfim, é uma coisa para a gente Isso é uma ficar lacuna. atento Isso e é uma lacuna. discutir com a paciente. Eu tendo a crer deve ter uma boa absorção, não deve impactar, e se impactar é um curto período, que eventualmente ela pode ter um sangramento, mas eu acho que se ajeita, né? Eu só tenho que tomar cuidado para não ficar fazendo mini doses, né? O pessoal Exato, gosta de exato. inventar, de fazer uma dose menor, eu acho que para essas mulheres tem que fazer a dose que é a dose consagrada da progesterona. Eu acho que mais para frente, né, Marcelo, acredito que, se tudo correr bem, teremos aí ensaios clínicos randomizados para É. dar esse norte aí, né? Qual seria a orientação, o Sim, posicionamento oficial, quando a paciente deseja usar em conjunto, enfim, sim, enquanto isso é, não chega, é, a gente tem que lembrar desse racional que sim, pode interferir um pouquinho na absorção, né? é. E acho que É, vale a gente falar aqui aquelas coisas que elas perguntam, né? E o efeito rebote? E se Isso. eu engordar tudo de novo depois, doutora? Quando é que eu paro de tomar a medicação? Eu vou ter que tomar para sempre? Eu Uhum. acho que vale a gente falar, né? Faz o, mal? os agonistas de GLP-1, você diz, os medicamentos para tratamento da obesidade. Exatamente. É, é uma doença, é aquela pergunta, né? Você para o tratamento da diabetes? Você para o tratamento da hipertensão arterial em algum momento, né? Você para o tratamento da osteoporose? São todas as doenças crônicas, né? Que o tratamento é contínuo. A mesma coisa funciona para o tratamento da doença obesidade, né? É, e a questão é que o nosso cérebro, né, trabalha contra, né? Ele, por algum motivo aí bem
muito complexo para a gente conseguir, né, explicar aqui, é que ele entende que o peso ideal é o peso anterior, então ele vai defender esse peso anterior, né? Então, por incrível que pareça, se você para o tratamento, o cérebro vai querer voltar àquele peso anterior, então ele vai fazer a pessoa ficar com mais Mais fome fome. e vai diminuir o metabolismo, quer dizer, você vai comer mais e vai gastar menos por um processo que o seu próprio cérebro está fazendo com você, né? Então, qual que é a consequência? Ganho de peso. Ele defende a gordura, né? E funciona assim, né? A gente tem uma frase que eu acho que, quando eu li a primeira vez, foi né, uma coisa assim, eu falei, poxa, a obesidade não acontece em indivíduos que comem mais, né? Mas o indivíduo que é obeso que acaba comendo mais, né? Quer dizer, não é o contrário, quer dizer, você comer muito, você fica obeso. Não, quem é obeso come mais porque é uma doença que faz a pessoa fazer isso. Então não é uma questão de força de vontade, não, é uma coisa metabólica, central, complexa, né? E aí é isso, você precisa de doenças complexas, precisa de tratamentos complexos, doenças crônicas precisam de tratamentos crônicos, né? E é o que está acontecendo, né? Com né, nessas estratégias, nessas várias opções. E a questão justamente é essa, né? Para não ter esse reganho de peso ou esse efeito sanfona, né? Que acontecia com as dietas, você melhora, depois volta. Por que volta? Porque é justamente isso, defendendo, o corpo defendendo. Aí depois faz de novo, fica nesse... Para não acontecer isso, o tratamento tem que realmente ser de longo prazo, não tem muito jeito. E é isso que eu falo para elas. Eu digo o seguinte: seja a dieta da sopa, seja low carb, seja fazendo jejum intermitente, usando ou não medicação, o corpo sempre vai querer voltar para aquele peso, né? A gente foi feito para viver na selva. Ele não entende que a gente está com gordura querendo Hum, emagrecer. Ele está vendo uma privação energética e ele quer voltar lá aquele sim, pezinho que tem engravado. exatamente. Então, tanto faz a estratégia. E o que eu brinco com elas é assim: se você conseguir ficar 3 anos, 5 anos magra, o seu corpo agradece muito por esse período que você conseguiu se manter magra. Eu não sei o que pode ser pior do que se manter com sobrepeso e obesidade. Eu falo para elas: eu não sei o que é pior, se é fumar ou se é ficar em obesidade. Talvez estar obeso É, seja pior para você, é, né? Então, sim, é esse status que tem que ser mudado. Não é a medicação que vai fazer mal. O que faz mal é estar com sobrepeso e obesidade, certo? exatamente. A obesidade Exatamente, tem é uma muito série de... complexo, né, gente? Assim, é é, uma questão que merece realmente toda a atenção especial, que não é fácil. É uma queixa frequente no consultório, ganho de peso, e às vezes apelar, né, para alguma medicação é preciso, mas tem que ter muito critério e muito acompanhamento, exato, né? exato. Se não, faz sanfona. Se não, Isso, Ju. É mais emagrece. frustrante do que, né, benéfico. É muito ruim para a mulher que consegue, ela estabelece uma meta. Ah, eu vou emagrecer, por exemplo, 15%, eu preciso perder 15%. E com as medicações mais potentes, principalmente com a tirzepatida, né, com o Monjaro, pela potência, pelas características, é possível. É Mas possível. é difícil depois a manutenção, são medicações de uso crônico, são muito É. onerosas, né? São Caras, caras, exato. pesa Uhum, no bolso também, uhum, né? uhum, Então, assim, é é. preciso é uma verdadeira equipe multidisciplinar para conseguir manter tudo Sim, que a medicação propõe ao longo da Sim. existência, sim, né? Sabe o que eu vejo muito na prática? É assim: a pessoa chega e fala para mim: não, doutora, eu já tentei emagrecer. Ano passado eu usei o Ozempic, mas, doutora, eu passei muito mal. A gente começou a aumentar a dose, mas eu passei muito mal. O que você teve? Nossa, eu vomitei, eu tive diarreia. Foi o contrário do que as pessoas têm, passei muito mal. Mas vem cá, você estava com fome? Não, eu não comia nada. Aí você começa a entender, a pessoa vai conversando, ela tenta comer sem fome e aí passa mal. Ou seja, ela não recebe uma orientação para isso. Ela uhum, vai, compra, fica sem fome, mas a vontade é, de ter um prazer, a é, vontade de saciar aquele desejo acontece, ela vai, come e uhum, passa mal. Ou seja, foi feito um total assim, uso errado da medicação, não foi aconselhada a sim, usar da melhor forma e perdeu uhum, dinheiro, e engordou de volta, e perdeu sim, tempo, expectativa, tudo junto, é, né? é.
Então, é preciso estratégia. Isso que eu acho que vale a pena o paciente entender. Se você quer emagrecer mesmo, se você está disposto a mudar teus hábitos, a tua vida, então vamos ter estratégia. Ah, vou começar a tomar, mas qual vai ser a tua estratégia? O que que você vai mudar na tua alimentação? O que que você vai fazer aqui de atividade? Vamos bolar um plano juntos? Daqui a quanto tempo eu vou te ver? Que Exato. assim a coisa funciona e funciona É, muito bem, são é, medicações maravilhosas, é. né? Eu acho que para a gente finalizar esse bloco, eu acho que é isso. Quer dizer, tem que ser bem indicado, né? E tem que ter um segmento especializado. Não é um medicamento para você ir na farmácia comprar e fazer uso, né? Assim, de maneira sozinha, né? Ainda bem que agora tem a estratégia de retenção de receita, tá? Eu acho que tudo foi feito para também, né, fazer um segmento, né, a população não ficar aí à mercê de uma série de fatores aí, né, envolvidos. Exatamente, exatamente. Acho que é a mensagem fundamental aí, Marcelo. Você conseguiu resumir muito bem. É indicação, segmento apropriado e a mulher sempre participando de forma Com a ativa, mas estratégia, não segmento automedicada. estratégico, isso. Né? Não automedicada. Às vezes é comum a paciente falar, ah, mas a senhora não pode só me mandar a receitinha, porque agora precisa da receita, né? Minha Falo, amiga olha, está aqui, usando, para eu minha amiga mandar a está usando, tá receita, você tem ótimo. que vir aqui, a gente tem que fazer um plano, a gente vai planejar, Isso, você não vai passar isso. só comigo, nós vamos conversar com uma nutricionista. Então não é só mandar a Fundamental, receitinha. Tem que nutricionista, mudar o fundamental. shift cerebral, tem que mudar É, hábitos, mudar padrão alimentar. Não é só fazer a canetinha, é isso. é isso. Muito bem, gente. E o Muito bem, terceiro muito e bem. último tema é o Lenzeto. O Lenzeto que chegou no Brasil. É um estradiol no spray, uma terapia de reposição hormonal que não é em gel, que é transdérmica e é em spray. E aí, pessoal? E essa novidade, será que é melhor do que as outras que a gente já tem? O que que vocês acham? Então, só a título assim da história do spray, né, Ju? Ele é novidade para gente aqui no Pra Brasil, gente. mas nos Estados Unidos ele é comercializado desde 2003 com o nome de Eva Mist, e na Europa ele é comercializado desde 2021 com o mesmo nome, com Lenzeto. Então, é mais uma forma de apresentação. É que chegou há pouco tempo, então as pacientes ficam curiosas, é mais uma opção para oferecer o uso de estradiol pela via não oral e pela via transdérmica, né? Então parece que é uma super novidade, uma coisa diferente, mas na verdade é mais uma via de administração da medicação que a gente utiliza para alívio dos sintomas do climatério. Eu acho que Perfeito. pode falar, Ju. Fica à vontade. Não, a gente está se batendo aqui. Não, é isso. Eu acho que precisa ficar muito claro, né, que é o Lenzeto é um estradiol, assim como a maioria das outras estratégias de tratamento para terapia de reposição hormonal, tanto as orais como as transdérmicas, né? Tudo é estradiol. Então a gente não tem uma molécula nova, não é uma coisa diferente do que já se tinha, né? O que realmente mudou é a forma de entrega, né, de delivery desse estradiol aí. Que eu acho que o que é interessante é que é mais uma possibilidade que a gente tem, né, na conversa com a paciente de como vamos fazer a sua reposição hormonal, né? A gente tem todas essas opções. A via oral, a via não oral através de gel, através de adesivo e agora através de spray, né? Então, eu acho que isso precisa ficar bem claro, assim, em termos de indicação é a mesma, em termos de eficácia, entendo ser exatamente igual, né? Com dose equivalência, né? Assim, não adianta eu dar um pouquinho de um e muito do outro, que lógico vai fazer diferença, mas se você fizer a mesma dose, a eficácia vai ser a mesma. E também, em termos de segurança, a mesma coisa. Então, assim, como a Ana falou, né, não é uma mudança, assim, é mais uma questão interessante, que eu acho que é interessante, de entregar esse estradiol que é através do spray. Isso que você falou, Marcelo, é fundamental, porque as pacientes questionam bastante. Às vezes, as que usam o estradiol, vamos falar pela pele, né? Assim, via oral a Uhum. gente já entende que é uma outra via. Agora, a diferença entre
As apresentações disponíveis agora no Brasil é justamente essa. Tem gente que gosta de aplicar o gel de estradiol é de uso diário. E aí existem algumas recomendações. O jeito que você aplica pode interferir no jeito que a medicação será entregue e fará o seu efeito, enfim. E aí tem o adesivo, tem algumas mulheres que se incomodam com a cola do adesivo, né? Então, o adesivo normalmente a gente pede para a mulher usar 2 por semana, né? 2 trocas na semana, e tem gente que se incomoda com a colinha ali do É, adesivo. não sai fácil, né? Alergia, Não É, sai você passa exatamente, fácil às fica alergia. com vezes. a pele É. irritada, pode dar alguma, né, a irritação. Esse é o principal desgosto das usuárias. E algumas acham muito prático porque você só tem que trocar 2 vezes na semana, diferente do gel e do spray, que é o uso diário. E o spray, ele, o veículo é alcoólico, então ele dispensa aquela questão de você ter que massagear o gel depois da aplicação, né? E ele não tem a cola que incomoda do adesivo, mas requer todos os cuidados. De esperar um tempinho para vestir a roupa, de não poder molhar a seguir. Então, assim, as recomendações são muito parecidas para quem usa medicação por via transdérmica. E aí é isso que o Uhum. Marcelo falou, é mais uma opção para a gente entender se cabe na preferência da usuária. E a absorção, gente, a absorção é mais rápida do lenzeto? Em tese, sim, Ju. Isso eu acho uma questão bacana, né? Porque nesse Sim. momento de ansiedade, elas querem, assim, o máximo possível de absorção. Essa questão de poder colocar, ter como opção primordial, né, ali, o o antebraço, o braço, eu acho que isso também faz uma boa diferença. Porque a nossa recomendação é sempre entre as coxas, né? E aí elas contam que elas botam a roupa e falam, ih, tinha que passar o meu gel. Aí passam no abdômen, aí não consegue botar o resto da blusa e tal. O bacana do laser, que eu acho que é um diferencial, é que pode ser algo para ficar ali do lado, na cabeceira da cama, e ela pode colocar aquilo ali sem precisar também depois lavar as mãos do gel. Então, é uma facilidade nisso, né? Só que eu acho que tem uma questão também, da biodisponibilidade. A biodisponibilidade do estradiol em spray é um pouco menor do que em gel. O que que é biodisponibilidade, gente? É aquilo, o quanto que da medicação passou pela pele e de fato caiu na corrente sanguínea. Então, a biodisponibilidade do spray é um pouquinho menor. Então, isso também tem que ser levado em consideração. E A por isso absorção e por isso que é importante discutir com o ginecologista, né, Ju? Quando faz não essa trocar opção do sozinha. spray, não fazer a troca sozinha, porque na caixa vem escrito 1,53 miligramas. Exato. E aí tem muita paciente que fala assim: ah, então é igualzinho um puff, né? Uma dispensada da medicação em spray é igual eu usar, por exemplo, 2 pumps do gel de estradiol, e não é a mesma bioequivalência. Né? Então, realmente, o mecanismo, né, que a gente chama de farmacocinética é diferente. Então, é preciso ter a orientação médica para, de repente, você sozinha, né, trocar do gel para o spray e você automaticamente ter uma biodisponibilidade menor a depender do gel, a depender de qual foi a orientação para você com o gel e com o Sim. spray, porque tudo é dose dependente. Né? Então é É. preciso ter a orientação para de repente não perder um pouquinho do efeito e começar a ficar com sintomas novamente. Por exemplo, a pele oleosa também. Também, A gente vai ter também. um pouquinho mais de dificuldade na paciente que tem a pele um pouquinho mais oleosa. Aí você fala assim: ah, não, mas na menopausa todo mundo tem pele seca. Não é assim, não. Se a paciente tem aquele histórico na adolescência de uma pele mais acneica, provavelmente ela na terapia de reposição hormonal também tem uma absorção um pouquinho menor do que uma paciente de pele mais seca. E quando ela vai e começa a usar o spray, isso também deve ser conversado, porque talvez nela ali a quantidade dispensada pode ter que ser um pouquinho maior, né? Então acho que vale conversar com o teu médico com certeza antes.
Com certeza. Sem dúvida. Eu acho que é uma estratégia de tratamento que deve ser muito bem orientada, né, e ponderada em relação às outras, né? Ela não é melhor, não é superior, tal. Eu acho que vocês já colocaram aí várias prós e contras, né, do, do, do lenzeto, né, do spray versus o gel, né? Eu acho que isso é uma discussão ali na hora de compartilhar com a paciente. O que eu vejo, né, e aí duas coisas, né? Muito médico também faz essa confusão, olha na caixinha lá 1,53 e acha que essa é a dose, né? Mas esse 1,53 que é até mais alto, uma dose mais alta, se você olhar, né, o adesivo, né, de 50 microgramas, né, quer dizer, ou se você olhar o próprio gel também, né, que não é tanto, é porque a absorção ela vai ser menor, então você precisa dar, né, como descarga uma dose maior, mas o que vai chegar no sangue e vai fazer o efeito, a dose equivalência do oral ou do gel ou do adesivo é outra, né? Então a gente também precisa tomar cuidado com isso. Exatamente. Também eu já ouvi algumas pessoas falando assim: ah, por ele ser um aerosol, veículo alcoólico, tudo bem já vestir a roupa, ou tudo bem já molhar a área de aplicação, e não é essa a recomendação que o fabricante coloca É, em bula. é, Então é. é preciso ter todos os Sim, cuidados com tem a que ter o cuidado. Eu pele. acho que ele deve secar mais cedo, né? Mas Sim, assim, mas também tem que tomar cuidado, né? Eu acho que exatamente. isso que a Juliana falou da questão de não precisar sujar as mãos, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, mas eu acho que mais interessante que isso é que ele tem uma área pré-estabelecida, né? Na hora de você fazer, né? Quer dizer, você encosta no seu braço e aperta e acabou. Às vezes, né, e existe essa dificuldade, é difícil, né? Poxa, você faz um pump no gel e aí passa, né? E aí, putz, sei lá, às vezes cai um pouquinho, aí a mulher, pô, vou por outro, que esse caiu, sei lá, deu algum problema, e aí ela vai passar, qual que é a área que ela passa? Ah, é um palmo, poxa, mas um palmo, será que eu passei mais ou menos que um palmo, né? E algumas esfregam mais, outras esfregam É a menos, e aí fricção, muita é, fricção, ficar um é, tempão ali, né? então, assim, tem um monte de. Às vezes isso pode ser um pouquinho. Causar um pouquinho de dificuldade para o uso, né? Quando bem orientada, quando bem feita, tal, vai tudo bem. Mas às vezes algumas, putz, não acerta e ela volta para você ou falando que não teve uma resposta ideal, ou falando que teve sangramento, né? Porque eventualmente flutuou, porque um dia ela passou de um jeito, outro dia do outro, isso pode fazer uma pequena flutuação, ainda mais se for um pump, que é uma dose baixa, né? Ela vai ficar daquele limite entre sangrar e não sangrar muito próximo, ou do limite entre fazer sintoma e não fazer muito próximo. Eu acho que o spray ele pode trazer, eventualmente, essa comodidade, né? Eventualmente, para aquelas que não estão se acertando. Para a gente é muito bom porque é mais uma estratégia de tratamento. Eu acho que isso é importante, né? A gente já falou que não é melhor nem pior, é mais uma estratégia de tratamento, né? E, de novo, pelo amor de Deus, as pessoas que estão adaptadas ao adesivo, ao gel, não precisa mudar pro spray pensando que é uma nova, nossa, é melhor que as. Não, não é, né? Se você está adaptada e muito bem adaptada, continue com a sua estratégia. Agora, se não está adaptada, não está dando certo, ou vai começar, mais uma opção que pode ser feita, né? Eu acho que essa é a grande mensagem do spray. E qual a dose? A menor dose que diminui os sintomas, que trata a pessoa, né? Pode ser um pump. Marcelo, acho que a gente ficou sem o seu som Ficamos agora. sem seu som. E agora? Agora Voltou. voltou, voltou. Apareceu um negócio aqui que eu achei engraçado. Alguma coisa relacionada à minha mão. Acho que eu mexo a mão e ele me deu algum. Você quer trabalhar com as mãos? Deve ser aquelas coisinhas que eu faço assim, aparece o coração, sabe? Deve ser um negócio desse. Marcelo, você tá muito high-tech aí. Antes fosse, né? Porque daí eu já sabia tudo o que é para fazer aqui. Mas, ô Marcelo, só para voltar ao que você estava falando, eu achei tão bacana algumas coisas que você falou, eu vou só frisar aqui novamente para a usuária, né? Então, o jeito que você usa a sua terapia hormonal pode impactar
em maior ou menor controle dos sintomas. Então, nunca saia por aí usando do jeito que você acha. Tire a dúvida com seu médico. Se ficou com dúvida, independente se é gel, adesivo, spray, leve o produto na consulta. Mostre para o seu médico o jeito que você está usando, porque às vezes a gente descobre uma falha na resposta terapêutica, né? Pelo jeito que a mulher está usando, e na maioria das Muitas vezes com uma vezes. correção muito fácil, uma demonstração ali na hora da consulta, a gente resolve o problema, sem precisar ficar migrando de um para outro. Como o Marcelo bem disse, às vezes a mulher que já está adaptada, aquilo já entrou tanto na rotina, que é difícil também para ela mudar. Então a gente tem que aprender a otimizar aquilo que está dando certo, aquela velha máxima, né? Time que está ganhando, a gente não mexe. Não Vamos mesmo. falar os erros mais comuns? Eu acho que é legal. Eu acho que o primeiro erro é não apertar até o final, Isso. né? Achar que é como se Perfeito. fosse É o um saborzinho dosador ali. aquilo, né? Se você não vai até o fim, a dose não sai inteira. O que eu escuto é assim, nossa, mas saiu muito. Aí da outra no dia seguinte eu apertei pouquinho para sair menos. É. Acho que Não, esse tem é que Você o sabe toque que que, apertar. tem aí, ô Ju, Diego. você sabe que eu vou contar uma história pra você que eu achei que isso é inacreditável. Uma vez voltou uma mulher comigo, olha que eu explico, converso, mas ela falou assim, eu normalmente, não sei qual que foi a história, mas ela voltou 3 meses depois que a gente tinha iniciado o tratamento. E ela falou assim, pô, doutor, não tá dando certo, achei que fosse melhorar e tal. Daí eu comecei a falar, bom, mas como você tá fazendo? Pô, eu tô passando, ó, eu tô passando isso daqui. Ela me mostrou um tubo de um gel. E como que é? O que eu tô achando bom, doutor, é que ele tá durando, ele já tá há 3 meses e eu ainda não acabou. Quer dizer, ela nunca ia dar certo, né? Porque ela ficou os 3 meses com um tubo, e é um tubo por É, mês, pelo menos, vai, ou tal, uma variação, então quer dizer, não estava fazendo do jeito correto, né? Então, pô, eu falei, pois não, é. Eu né? acho que esse é o erro mais comum, né? É apertar ali pouquinho. Então, aperte até o fim, por mais chato que seja espalhar aquilo. Outro Exatamente. erro comum é a pessoa, aquilo que a gente falou, de friccionar, então ela passa ali entre a coxa e aí fica passando assim para secar rápido, né? Fica ali fazendo para secar rápido. Não pode. Você tem que espalhar uma boa superfície de contato, equivalente ali uns 2 palmos Sim, de mão, 1 a 2 palmos de mão, esperar. Lava a mão, observa se não sobrou nenhuma gotinha sim. entre os dedos, então espera, então é não friccionar. E o que eu também vejo é não esperar para botar a roupa. É na pressa, bota a roupa logo. Sim, Vai sair para fazer a ginástica logo. Aqui no é, Rio de Janeiro a gente tem problema do suor, né? E você sabe uma outra sim. coisa importante, Ju? Tem muita gente que erra a sequência. Então eu sempre bato na tecla da sequência. Assim, banho, lavou a pele limpa, seca a pele. O primeiro produto a ser colocado na pele é a terapia hormonal. Porque se você aplicar um hidratante, um fotoprotetor, Já era. diminui a absorção, Ah, você com cria uma certeza. barreira em cima É, daquele é, tecido que ah, deveria ser permeado pela terapia é, hormonal, né? Então é importante também frisar a sequência, além de tudo, você falou divinamente, Ju. Eu acho que realmente essas orientações têm que ficar muito bem enfatizadas, porque senão a gente acaba recebendo a paciente com uma ótima opção, mas com controle pobre de sintomas, porque simplesmente está usando errado. Também a associação com testosterona. Às vezes Uhum. elas chegam usando um gelzinho de testosterona e elas aplicam no mesmo lugar. não. E aí não dá. A testosterona, ela é mais oleosa. Eu falo assim para elas assim, quando você passa um óleo na pele, óleo de massagem, vai fazer uma massagem. Óleo de massagem, ele dificilmente ele vai penetrar bem na pele, fica ali oleoso um tempão. Você depois quer se livrar daquilo, né? Então, para entrar na pele, ele tem que ser mais aquoso. Por isso que o estrogênio, ele é feito para isso. Aquele estradiol é feito para entrar. Se você coloca a testosterona que tem uma dificuldade ali maior de absorção, você prejudica a absorção desse estradiol. Sem dúvida. É Então não perder pode os botar dois no mesmo produtos, lugar. né, Ju? Pois é, e tem gente que faz manipulação de Exato, coisa junto no mesmo burocrática. frasco. Então É, são é, premissas aí que não podem acontecer, né? Isso. Então, se a paciente faz uso da testosterona, faz em outro lugar, exatamente. né? Não é recomendado associação no mesmo produto de estradiol e androgênio, né? É um testosterona. Eu só acho que é uma coisa que também já deve, essas multifórmulas aí, Sim. complicado.
Muito menos progesterona, gente. Muito menos. Ah, não. Botar estrogênio, progesterona, testosterona num frasco só. Nem tem absorção pela pele, né? Então protege. Progesterona pela pele não é recomendado. Estudos falam isso muito claro. Olha, não se tem, e parece não trazer a proteção, né? Então, progesterona ou é via oral ou vaginal. Sim. Não confundir com progestagênio, que é o do adesivo, que tem um Isso. progestagênio que não tem nada a ver com progesterona, né? Mas são coisas diferentes. E a progesterona é por esse motivo mesmo, porque ela é mais oleosa, então ela não consegue entrar ali. Mas em algum momento, né, eu acho que a indústria farmacêutica consegue criar uma que Sim, entre, é verdade. em breve. É. E é isso, eu acho que a gente Pô, o zerou pessoal tá hoje, hein? quieto hoje, ninguém fazendo pergunta. É, pois é. Fizeram o pessoal desanimado ou a gente que tá muito chato hoje, ninguém tá se empolgando. Será, gente? Logo hoje que eu fiquei tão animada, E achei eu tão achei os legal. assuntos assim tão interessantes, né? Assim, Exato. assuntos que É, foram muito discutidos. Enfim, eu tô até dando uma olhadinha aqui nas é, perguntas. eu tô vendo só duas. A Sim. MS Zuzu 68 falou que é do Rio de Janeiro. Aí, Hã? sua conterrânea, Juliana, e queria saber se existe remédio para passar o calor da menopausa, que ela tá com muito calor. Assim, lógico que ela precisa procurar um médico, né, para fazer a melhor orientação, mas o melhor tratamento para calor na menopausa, de onda de calor caracterizado como fogacho, é a terapia de reposição hormonal, né? Então essa não tem nada igual, nada equivalente. Além do tratamento da onda de calor, a terapia de reposição hormonal traz uma série de outros benefícios, né? Também traz melhoria na parte da vagina, da uretra, traz benefício para a parte óssea, né? Traz benefício também na questão do humor, traz benefício para a pele, traz benefício para o cabelo, sexualidade. Então é um tratamento bastante amplo aí, mas deve ser conversado com o médico, não é para ir na farmácia comprar e começar a usar de maneira aleatória, porque tem, como a gente falou aqui, riscos, né? Então tem que tomar cuidado. Aqui. Exatamente. A Lívia aqui elogiou a gente, a Eliana também, obrigada. Às vezes eu fico achando que a gente fala muito técnico, gente. Não sei se vocês acham. Dizem que médico conversando com médico é chato. Já vocês ouvem isso, Sim, que a gente fica falando, falando. Mas eu Ô, Ju, verdade, é acho eu que acho que a verdade. não. preocupação de passar a informação assim da melhor forma, né? De deixar Supera. tudo assim muito muito correto, muito de acordo com as evidências, que é o que a gente acredita, que é informação de qualidade, com embasamento. Aí a Lígia Mesquita, minha querida Lígia de Pirassununga, vocês estão explicando bem, parabéns, ó, já estamos no lucro aqui, Eu vou falar a tá? verdade, a gente tem que ser sincero, né? Eu acompanho vocês duas, né, nas mídias sociais de vocês falam muito bem, têm uma capacidade de comunicação para leigo que eu invejo. Eu sou técnico mesmo, eu tenho esse problema, mas acho que a gente se equilibra aqui, eu acho que isso que é legal também, né? Não dá para ser todo mundo igual, então acho que a gente tem isso que é o legal do Menopausa Mensal, né? Espero que o pessoal compre aí a nossa ideia e que a gente consiga crescer junto. Eu acho que esse Aí. momento final, se a gente não tiver ninguém aí fazendo perguntas, eu acho que a questão de interação, eu acho que a gente podia dar dicas, né? Eu queria dar uma dica de livro, né? Que eu sempre falo para as minhas pacientes. A Juliana, a gente já conversou sobre esse livro, né? Temos uma história em comum com esse livro, que é Os Hábitos Atômicos, né? Eu acho que é um livro que ajuda bastante as mulheres nesse período, né, de vida, porque a gente sabe que fazer exercício físico, ter boa alimentação, dormir bem, todo mundo sabe que é bom. O problema é você conseguir fazer, né? E a grande dificuldade é você criar o hábito de fazer, né? E esse livro, ele tem, sim, um ar meio coach ali, mas eu acho que ele não podemos desmerecer ele por causa disso. Eu acho que tem que ler, porque esse cara, o autor, né? Ele traz estratégias assim para você criar hábitos, né? Conseguir criar hábitos e é muito interessante. Eu li algumas coisas que eu li lá, eu faço até hoje, né? Então eu acho que é interessante. E o nome, né? Hábitos Atômicos é que é justamente essa questão de você pequenas mudanças, né? Mudanças atômicas nos seus hábitos diários fazem muita diferença no futuro. Eu acho que
um Um livro livro que... muito bacana. E as pacientes gostam. É um livro fácil, um livro pequeno, Isso, é leve, ele coloca estratégico mesmo, assim, colunas para você olhar, seguir, entender o quanto que o meio influencia no teu hábito. Então é importante você reparar de que forma você está organizando sua vida, de que forma você organiza as suas gavetas do armário, né? sim, Tá sim. fácil para você pegar uma roupa de atividade física e sair para fazer ginástica, ou aquela gaveta é mais difícil o seu tênis lá no fundo, né? Coisas pequenininhas, essas pequenices da vida, assim que você conseguiria mudar para Que ter fazem grande diferença. O uma grande conjunto, né? diferença depois, né? O lugar que fica ali num restaurante aquilo, que fica a salada, que fica a comida mais... O que que vem antes, né? Se a água estiver do seu lado e o refrigerante lá dentro, você pega a água e não pega o refrigerante. Essas pequenas coisinhas, né? Falei aqui coisas boas que me vieram à minha Aham, cabeça, mas aham. achei muito bacana e as pacientes gostam. Ah, que legal. Eu adorei a dica. Eu não li o livro, mas eu vou ler, viu, Marcelo, Ju? Super vale a Ah, pena. vale a pena. Eu queria deixar uma dica aqui. Não é uma série que é muito nova, mas eu acho que ela traz todas as mazelas aí de mulheres que envelhecem e que tentam manter o bom humor, que é Grace and Frankie. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhosa. Aos 70 anos, elas descobrem que os maridos assumiram um relacionamento gay. E aí a série se desenrola por aí. As É atrizes muito são bom. sensacionais. Eu acho assim imperdível para a gente rir de si mesmo um pouquinho, para entender todas as dificuldades do envelhecimento, todas as questões da sexualidade nessa idade. Assim, eu assisti já 2 vezes e cada vez que eu assisto eu fico assim, é muito enriquecedor, né? Eu acho que é o olhar assim lá para frente para a gente fazer algumas reflexões para a vida de agora. Eu acho que é isso. Então, aproveitando que você falou da Jane Fonda, que protagoniza, né, Aham, essa série, vou dar então a dica de um livro dela, da Jane Fonda, que é O Melhor Momento, que é um livro também ótimo. que ela faz nesse momento de 70 anos, que ela fala desse envelhecimento, é muito bacana, é um pouco autobiográfico, ela fala bastante ali da vida dela, dessa questão de casamento, ela se casa e se separa muitas vezes, ela fala dessa sexualidade nesse momento de menopausa. E ela tem um olhar, ela fala sobre os artistas, enfim, que ela conheceu nesse momento, fala do Michael Jackson, acho que ele não teria envelhecido bem, porque ele era assim, porque ele era assado, enfim, fala muito, de uma forma muito positiva do envelhecimento, da longevidade. Então, o melhor momento de Jane Fonda também é um livro muito Muito bacana. legal, Ju. E aqui tem a Chama, dica o do melhor, chama, Murilo, como chama, Ju? O melhor o momento. melhor O momento. melhor momento. E você sabe que a Jane Fonda ela é interessante, né? Porque ela fala desse período, né? Já até depois, já de pós-menopausa, assim, acho que após os 65 anos, como the third act of your life, né? O Sim, terceiro ato. exatamente. Exato, né? É. E é muito interessante mesmo, né? Essa forma que ela avalia essa questão do envelhecimento e tal. Que é isso, né? Eu acho que existe essa transição que pode ser realmente vai eventualmente desagradável, né, com muito receios, muitos desafios, mas eu acho que o resultado final é normalmente positivo, né? Eu acho que a mulher sai bem dessa fase de transição, madura, e se ela, né, conseguir entender esse processo que a vida é uma coisa para ser vivida mesmo, assim, esse processo é para ser vivido como foi a adolescência, como foi a maternidade, né? São eventos que acontecem na vida da pessoa, ela viver da melhor maneira possível, ela vai sair muito mais forte e madura e o envelhecimento vai acontecer assim de maneira melhor, né? Assim, ela não deve ir para baixo, ela não deve se acabar porque, né? É, né? Assim, é um marco, não é um marco nossa fim de linha, de acabou, né? Não Quando mesmo, não mesmo. tinha no Exatamente, pode ser o ambulatório início de uma nova uma história, mulher né? uma vez eu falei para ela assim, você está entrando no climatério. Eu falei, ai, doutor, não fala assim, pelo amor de Deus, isso parece cemitério. É Não é isso, crematório, pô. Não é cemitério, são as cemitério, palavras que não. É parecem. climatério, é só uma fase que vai sair muito melhor. Pois é, pois é. E esse livro da Jane Fonda fala bastante sobre sexualidade Legal, nesse Ju. momento de vida. É um olhar muito diferente, né?
E eu acho que vale a pena. É uma outra visão de sexualidade, e não tem essa coisa de, o melhor momento enfim, romantizar esse período não é. Assim, ela não romantiza, ela fala das dificuldades, de maneiras de contornar isso, ela é bastante prática. Acho que vale muito a pena. E dá Muito dica de legal. ginástica, porque ela faz, né? Aquelas Faz. coisas. Bem É, legal, Ju. Acho ótimo. E vocês sabem a que nós gente tem que. estamos. Pode falar, Marcelo. Não, por favor, Ana, que pelo amor Não, de não, eu Deus. só ia mandar um beijo aqui para o Murilo Trilli, que é um gastrocirurgião espetacular de Campinas, que deu uma dica aqui para gente de um livro de como envelhecer bem, o Outlive. Outlife. Tá? Não É, conheço, o viu, Outlive do Murilo? Peter Attia, né? Isso, do Peter Attia. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom É uma Exato. também, leitura muito mais bom. densa, Uma né? leitura Aí é mais mais para pesada. médico mesmo, Isso, Profissional da isso. saúde, ou essas pessoas que até que não são médicos, mas são bem assim, curiosos, que gostam de uma leitura Desculpa, mais verdade, densa. verdade, verdade, É um pouco verdade, verdade. perturbador também, né, Fui esse mal, não é livro. A só para gente médico, mas sai, é uma leitura mais pesada, assim. Mais pesada. Mas que agradeço boa, pela dica aqui, muito viu, boa, Murilo? muito É, legal. bom, depois eu não vou falar tudo, porque eu acho que toda vez a gente vai dar essas dicas, senão a Isso. gente esgota, né? Tenho outras dicas aí também de livros e filme, mas vamos deixar para as próximas, né? E eu aproveitando, eu acho que a gente já está indo para o final, né, Ju? Eu Uhum. acho que a gente podia falar, né, que a gente vai fazer isso mensalmente, como tá claro já, acho que para todo mundo, e que na próxima a gente vai ter uma surpresinha, né? Isso Teremos mesmo. um convidado, né? Um convidado bem experiente nessa questão de menopausa e que vai trazer Com uma muita visão coisa muito boa, interessante, uma visão muito exatamente. Eu acho que vai ser uma conversa interessante. bem legal, Sim, e não é médico, que não vai vou falar aquecer. quem é. Exato. Deixa de Fiquem surpresa. conosco e verão. Exato. Só quem participar na próxima saberá. Sim, Isso sim. mesmo, isso Perfeito, mesmo. perfeito. Mas eu acho que Então, vai ser ótimo, que é uma pessoa com experiência, tanto em redes sociais como com essa fase da vida. Eu só vou dar esse spoiler. Não dessa fase da vida, não. Ela tem experiência de vida legal, né? Isso, de Porque vida, antes dessa fase ela tem também histórias boas. de vida, isso mesmo, Marcelo. Falou muito bem, isso aí. perfeito, perfeito. Então, o dever de casa é esse. Vamos ler, né? Vamos ler Assistir, assistir, né, essa série. Sabe que essa série eu não vi, mas Assista, eu só vi as chamadas. Toda paciente entra e me fala dessa série. assista, Eu vou Ju. assistir. Se as crianças me permitirem, eu vou assistir a série. as Divertidíssima. crianças, o cachorro, o gato, o papagaio. Eles só ajudam, eles só ajudam. Eu sou Isso. doida mesmo, eu gosto. Um beijo para vocês, meus queridos. Boa noite. Um Boa beijo, noite, gente. Obrigado. Até pessoal. a próxima. Até Até a mais. Tchau, Até. tchau. próxima. Tchau, tchau.